Salve Maria, amigos! Então, vamos continuar aqui, né? Eu gostaria de começar com um vídeo mais com uma conversa assim de como foi que eu vim parar na tradição, né? Como é que foi o meu caminho aí. De repente vocês aí que estão me assistindo podem também estar se identificando com esse processo, né? Talvez sim. E é interessante, né, o modo como eu vim parar na tradição, porque ele vai de encontro com um tema principal do canal, né, que é desvendar um pouco esse negócio esse erro que acontece hoje em dia, que é dessa direita católica, entre aspas, tá? Uma direita estranha aí, né, que se diz católica e muitas vezes até tradicional, né? Então, pois bem, vamos começar aqui, né? Então, eu sou católico, né? Desde nascença, eu fui batizado já com poucos meses de vida, eu fui batizado, né? Na Igreja Católica e cresci como católico, né? Só que a minha vida de infância não foi tão católica assim, né? Eu tive pouco ensinamento, eu não tive catecismo nenhum praticamente, eu fiz a primeira comunhão, mas meu catecismo foi muito ruim, né? Não aprendi doutrina nenhuma, né? Não aprendi nada sobre a fé, nenhum artigo de fé e nem nada, só alguns trechos da Bíblia, comentados por algumas senhoras, né? De boa intenção, claro, mas que não foi muito efetivo, né? Para me ensinar a fé realmente. Então o resultado foi que eu cresci um pouco assim sem entender nada, né, do que era a fé, nem me preocupava com isso também. Meu assunto era brincadeira, né, brincadeira e diversão, né, e estar junto com os amigos de infância. Aí eu fui crescendo, aprendi a tocar instrumento, né, aprendi a tocar guitarra e tal, e a gente tinha uma turma, né, que a gente tinha banda de rock e tal, né. E tinha um amigo meu, muito querido, né, que hoje em dia é padrinho da minha filha, né, e que ele estava sempre engajado em grupos da igreja, né, da igreja católica, né, grupo de oração, essas coisas que tinha, né. E aí eu comecei a frequentar esses grupos, a convite dele, falou, pô, vem tocar com a gente e tal, não sei o que, né, tá, beleza, vamos. Né, sem muita pretensão, né? Vamos lá tocar, tá? Então eu tocava na missa, tocava no grupo de oração e tal, né? E essa foi minha experiência inicial, né? Depois eu conheci minha esposa, né? E aí a gente namorou, se casou, né? Já se casamos na igreja católica também. Ela é católica também desde de nascença, né? Batizada e tal. E aí o que aconteceu? A gente casou e tal. E nesse processo, até um pouquinho antes de eu casar, um outro amigo meu me apresentou, né? Um senhor, né? Que era o Olavo de Carvalho, né? E nessa época aí, um pouquinho antes de eu casar, lá para 2012, 2011 mais ou menos, eu já estava vendo uns vídeos na internet sobre um pessoal aí que postava coisas de teoria da conspiração, né? Aquela coisa toda da nova ordem mundial e não sei o que, né? Enfim. E aí esse meu amigo me apresentou, né, um livro. Me apresentou primeiro os vídeos, né, alguns vídeos do Olavo, e um livro que era o mínimo, né, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, né. E aí eu relutei muito para ler esse livro, né, eu não tinha hábito de leitura ainda, né. E aí quando ele me pediu, cara, você me devolve o livro lá, porque você já está um tempo com ele e tal, aí eu pensei comigo, poxa, eu não li e tal. Eu acho que eu vou ler, né? A minha sobrinha tinha destruído o livro dele tinha comido literalmente uma parte dele.
E aí eu falei, pô, vou comprar um novo para ele e vou ficar com esse, né? Com esse que foi comigo, tá até hoje aí comigo, né? Aí beleza. E aí eu comecei a ler e falei, cara, isso aqui é demais, tal, não sei o que, nossa, que sabedoria, que coisa fenomenal. Então parecia que, nossa, tinha saído escama dos olhos, né? Acho que talvez seja essa a sensação que todo mundo acaba sentindo quando sai de uma inércia total, né? Porque eu não lia nada, eu simplesmente seguia a vida, né? Não tinha preocupação em conhecer coisa nenhuma, verdade nenhuma. Eu simplesmente vivia, né? E aí eu passei a ler e a estudar esse cidadão aí, o professor Olavo de Carvalho, né? Eu conheci o COF dele e tal, mas eu nunca cheguei a entrar para fazer aula lá no site dele, né? Sempre pelo que tinha no YouTube eu ia vendo tal, as denúncias que ele fazia à esquerda e achava aquilo ali muito sensacional, né? Principalmente pela demonstração assim de erudição que ele fazia, né? Ele conhecia inúmeros autores e tinha lido muitos livros e tal, né? E a partir dele eu cheguei em um padre muito famoso que a gente tem aí na internet, que é o Padre Paulo Ricardo, né? Então o Padre Paulo Ricardo, ele meio que assim, a partir desse momento eu passei a ter um pouco de luz, né? Do que era a doutrina católica. Falando, nossa, porque né? O grande lance era que eu cheguei a trabalhar ao lado de um rapaz protestante e ele, de vez em quando, ele soltava umas perguntas para mim, né? E eu não sabia responder muito bem, né? Falava assim, olha, eu não sei te responder, mas eu vou pesquisar e vou te responder. E uma das fontes que eu tinha achado era o Padre Paulo Ricardo. E o Padre Paulo Ricardo, quer dizer, o Padre Paulo Ricardo e o Olavo de Carvalho, um tecia elogio para o outro, né? Então, quando eu descobri o Olavo, que eu achei ele o máximo, claro que ele elogiando o Padre Paulo Ricardo, elogiando outros autores, você acaba abraçando como uma boa indicação, né? Não tem como fugir. E aí, o que aconteceu? Aí eu passei a ter algumas respostas e tal. Pelas aulas do Padre Paulo Ricardo, eu comecei a ter interesse em assuntos de ascética, né? O meu interesse principal, talvez assim, na doutrina católica, o que mais me chamava a atenção era a parte da psicologia, né? A parte que tratava dos vícios e das virtudes, mas principalmente dos vícios. Acho que até hoje eu tenho essa queda assim de querer estudar porquê do errado, sabe? Então eu sempre tendo a me aprofundar mais nessa área, né? A estudar mais isso aí, né? E aí eu comecei a ter algumas respostas dele, comecei a ver e tal, e tentar seguir isso, né? Só que o grande problema era assim, apesar de ter todas essas respostas, eu tinha muitas dúvidas, né? Eu não tinha muita certeza do que eu estava falando. Parecia que faltava um chão para eu pisar, né? Eu entrava em certas discussões, como acontece muitas vezes aí pela internet hoje em dia, né? Que a gente descobre uma verdade ontem e hoje, ou depois de amanhã, a gente já está expondo como a coisa mais certa do mundo, né? Para todos, né? Tá todo mundo errado e a verdade que eu descobri tá corretíssima, né? E todo mundo, né, é ignorante porque não sabe disso, né? E tá errado porque não sabe disso, né? E aí eu comecei a ficar com inquietude sobre isso, sabe? E tinha vezes que eu escutava assim, né, escutava não, via em alguns comentários a pessoa falando assim de soberba, sabe? Que vem principalmente do pessoal que defende a teologia da libertação, né? Vai falar assim, pô, mas você quer ser soberbo, quer dizer que você sabe de tudo e quer mostrar o quanto que você sabe, não sei o que, né? E aí eu passei a ter essa coisa, sabe? E nessa época eu tinha aceitado a ser ministro da Eucaristia, né, na igreja aqui perto, né, na paróquia aqui. E aí eu
comecei a ficar incomodado porque eu vi um monte de coisa que eu achava errado, mas que eu não tinha uma resposta para aquilo. Falei, cara, tá errado isso aqui, não tá certo, não pode estar certo isso, né? E chegava a comentar assim com o diácono e tal, falava assim, ô diácono, vamos, o que o senhor acha da gente falar com o pessoal sobre pecado e tal, né? Ele falava, não, toma muito cuidado com esse negócio de falar de pecado, porque tem que tomar muito cuidado, não sei o quê, mas eu nunca tinha percebido o porquê, né? E aí, depois de ter sofrido bastante tempo com isso, eu olhei na internet, né? Eu sempre pesquisava sobre livros e tal, e aí eu achei um livro na internet que era o livro de um padre da fraternidade, né? Eu não conhecia a história da fraternidade até então. E era o livro sobre a crise na igreja, né? Crise atual da igreja, que é um livro da capa vermelha, né? Eu tenho ele aqui, né? Uma outra hora eu devo mostrá-lo aí para vocês. E esse livro foi uma luz para mim, porque ele me mostrou coisas às claras, né? E a partir dele eu comecei a entender o que estava acontecendo, né? Que existia uma crise, e que a crise era de fé, e que tinha vários pontos na igreja que foram alterados, pontos importantes, e um deles, acho que é o mais importante de todos, é a Santa Missa, né? Foi bastante alterado. Eu cheguei a comparar, né, a missa nova, né, com o culto luterano, né, e você fica assombrado com a como é que fala, com a semelhança, né? Tanto que você percebe que talvez a única coisa diferente que tem lá, né, vamos dizer assim, diferente que você percebe, é que no credo deles eles não falam creio na Santa Igreja Católica, né, óbvio, eles falam creio na Igreja Cristã, né? Mas assim, você olha o culto deles e fala, cara, um católico assim que não conhece muito, que tá meio perdidão, ele entra num culto desses e acha que tá, tipo assim, cara, se falar pra ele que é uma missa, ele acredita, né? Porque não tem muita coisa diferente. Isso aí me deixou bem chocado, bem assombrado, sabe? E aí eu fui conhecendo mais. Aí eu larguei, né, o ministério aí, o ministro da Eucaristia. Foi até engraçado que, eu não sei se eu poderia dizer que é uma coisa da providência, mas no dia que eu fui ordenado, né, enviado para ser ministro da Eucaristia, eu fui o único que não tinha o jaleco, né, eu não estava com o jaleco lá, mas eu fui enviado assim mesmo. Eu nunca cheguei a levar a Eucaristia para ninguém, mas eu cheguei a distribuir na missa. Meu Deus. Tá. E aí eu larguei, né? Mas até então eu ainda ia na missa aqui na paróquia. E aí eu olhava para aquela missa e tal, me deixava bastante desconcertado. E até que chegou um dia que foi a gota d'água, né? Que eu olhei para a missa. Foi duas coisas que aconteceu que acabou me tirando assim completamente, né? Desse meio. Aqui eu já não piso mais. Uma foi o pessoal da música, né? Enquanto estava lá acontecendo a missa, estava chegando já mais ou menos perto do final, chegou a parte dos anúncios, né? Que eles anunciam as coisas no meio da missa. E o pessoal que estava tocando ia fazer uma live lá, não sei o que, no YouTube. E pediu para todo mundo assim, pessoal, ergue o celular, coloca no YouTube aí, pessoal, ergue o celular aí, se inscreve no nosso canal, hoje vai ter a live não sei o que lá, em comemoração do nosso grupo, tal, não sei o que. Eu olhei para aquilo e falei, caramba, cara, no meio da missa os caras fazem isso. E eu fiquei chocado com aquilo e falei, cara, não dá, né, não dá mais. E ao fim, a gota d'água foi a homilia do padre, né? Do pároco, que chegou lá e comentou da época do Covid e falou assim, olha, a gente lembra daquele tempo, até chorando assim, meio assim, tal.
que a gente celebrava a missa sozinho aqui, e eu fico triste porque a gente está aqui por vocês e para vocês, falando pro povo, né? Eu falei, cara, ele não está aqui pra gente, a gente é, vamos dizer assim, indiferente aqui, ele está aqui para Deus e para a Eucaristia. Então esse foi a gota d'água e eu parei de ir. Então fiquei mais ou menos um ano sem ir, né, para a missa. Até que eu descobri, fui procurando na internet, eu acompanhava a missa tridentina na internet, né? O sermão que eu achava na internet eu acompanhava, ia aprendendo alguma coisa, né? E enquanto isso também estava acompanhando o curso do professor Carlos Nogueira, né? Do curso da Crise na Igreja, muito bom, né? Excelente. Também ajudou a clarear muita coisa. E aí eu acompanhava a missa tridentina na internet e via aquela coisa e falava, meu Deus, que coisa bonita, né, tal. E procurava na internet endereços de missa tridentina e tentava achar e não achava, né? Até que eu achei uma no Tatuapé, né, em São Paulo, aqui no Tatuapé, que é onde tem a missa do IBP aqui em São Paulo, né? Aos domingos, às 3 horas da tarde, né? Lá na paróquia São Paulo Apóstolo, né? E aí eu fui para lá e foi um dia assim até muito interessante, né? Porque a minha esposa não tinha ido ainda e aí ela foi uma coisa totalmente nova. A gente foi lá, a gente não tinha nem almoçado para ir na missa, era um domingo de Ramos, então a missa de Ramos demorou, acho que a gente chegou lá 3 horas, ela acabou quase 6 horas da tarde, né? Sem comer, 3 crianças, né, com fome e tal. Tinha tudo para não dar certo, né? Mas a providência é providência, né? E aí a partir dali a gente começou a ir, né? E eu achei a Fraternidade São Pio X praticamente do lado de casa, né, em Arujá, pertinho aqui. E aí a gente começou a ir, né? E aos poucos eu fui também aprendendo um pouco, né? Até então eu ainda estava acompanhando o Olavo e tal, mas eu já tinha começado a ler o Catecismo Romano e já estava mais inteirado da fé, né, católica, que veio sendo ensinada desde, né, de 2000 anos atrás e que infelizmente aí, né, pós-Concílio Vaticano II foi alterado algumas coisinhas, mas que foram brechas que abriram, né, e que viraram grandes buracos, né, hoje em dia. E aí eu fui me aprofundando na fé pelo Catecismo Romano, pela frequência na missa, né, tridentina, e os sermões dos padres, e aí a gente foi se engajando mais e mais, né, na vida católica. Hoje a gente tem bastante dificuldade ainda, né, claro, porque a nossa conversão ela é um tanto, né, eu costumo dizer que a nossa conversão ela tem dois como é que eu posso dizer, 2 aspectos, né? Um aspecto absoluto e um aspecto relativo. O absoluto é a conversão daquela que você adere completamente, né? A fé católica, eu adero completamente. Eu posso não saber a fé católica inteira, né? Eu posso não ter estudado, eu posso não conhecer a moral católica completamente, eu posso não conhecer muita coisa, mas eu já me coloco aderente a ela, seja quando for que eu for conhecê-la, né? Então esse é o ponto absoluto. O ponto relativo é esse que a gente vai aos poucos assimilando, consertando os erros, consertando os vícios e vai enxergando melhor e vai tendo aquele hábito, aquela vivência que vai moldando o nosso modo de ser, né? Aos poucos. E a gente está nesses aos poucos aí, né? Mas eu fui aprendendo também que a revolução ela tem 2 lados, né? Ela tem como uma pinça, né, para poder pegar a pessoa. Se ela escapa, vamos dizer assim, ela segue muito a sua sensibilidade, né, a sensualidade,
ela vai acabar aderindo, para a teologia da libertação. Se ela for um pouquinho mais caprichosa, assim, né, e gosta das coisas mais bonitinhas e tal, não é tanto dada às paixões, ela vai seguir o outro lado. Então, que vamos dizer assim, que é o lado da direita do conservador hoje em dia, né? E aí eu fui percebendo esses erros e fui vendo que eu estava sendo enganado lá na direita, né? E aí foi que eu realmente me fiz católico mesmo. Hoje eu sou católico, hoje eu afirmo, eu sou católico, né? Eu não sou direitista, eu não sou esquerdista, eu não sou da teologia da libertação, não sou do padre Paulo Ricardo, eu não sou do padre nenhum, né? Eu sou católico, né? E essa é a história, né, da minha conversão, que foi lá do modernismo do passado, tendo uma vida totalmente fora da igreja, né? E como Deus foi me trazendo para cá e tal, né? Eu vejo muita gente hoje em dia na internet que está passando, parece que por esse mesmo processo que eu, né? Então, assim, esse vídeo aqui é mais para contar um pouco da minha experiência, né? Trazer um pouco de mim, né? Para vocês saberem de onde que eu vim, onde que eu tô agora, né? E depois, mais para frente, nos próximos vídeos, eu pretendo mostrar alguns livros que foram fundamentais, né? Para eu conseguir ter uma boa visão católica, né? Assimilar a situação atual e evitar muitos erros que hoje em dia a gente vê muitos católicos entrando, né? Que é esse negócio do conservadorismo, às vezes até da teologia da libertação, né? Que para negar um erro muito grosseiro, ela aceita um outro que é um pouco mais sutil, mas que está aí de mãos dadas aí com várias coisas, né? Por exemplo, protestantismo e maçonaria, essas coisas, com o pretexto de destruir uma esquerda aí, entendeu? Socialista, não sei o que lá. Então é mais ou menos isso, né? Bom, espero que vocês tenham gostado, né? Hoje em dia, faltou só concluir, né? Hoje em dia eu sou pai de família aqui, né? A minha família está crescendo, graças a Deus, é uma grande alegria. Estamos indo aí para o nosso quarto filho, graças a Deus. Né? A gente tem muito combate aí pela frente, a gente vai sempre descobrindo coisas novas, né? Mas sempre ancorado na fé de sempre, com fidelidade à Santa Igreja e fidelidade aos santos padres, os papas, né? Os nossos queridos governantes aí, né? E é isso, galera. Muito obrigado aí pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado, não sei se identificaram aí com a história, mas é isso aí, Deus abençoe vocês, salve Maria.